O apóstolo Paulo é mestre da lei. Ele é mestre dos gentios, mestre dos judeus também. Ele, sabendo que na palavra de Deus tem ciclos de trombetas e de últimas trombetas, tem festa das trombetas. O Senhor fala de trombetas de arrebatamento em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, em Joel. E ele, sabendo de tudo isso, ele iria falar de trombeta de jogo romano. Combina uma coisa com a outra? Não combina, porque as festas falam dos tempos determinados. Paulo sabe que o Senhor Jesus morreu na Páscoa, que depois tem os asmos, e durante a festa dos asmos ocorre a festa das primícias, que começa ao terceiro dia. Primícias é ressurreição. E depois disso, Jesus ficou 40 dias na terra com os discípulos, pregando as coisas do reino, subiu aos céus e no dia 50, exato, enviou o Espírito Santo. Aí nós temos as festas falando dos tempos determinados e da obra de Cristo. Se as 4 primeiras festas falam do seu ministério terreno, entre aspas, porque a festa do Pentecoste tem uma transição, as 3 últimas iriam estar falando do quê? Trombetas, expiação, que é o dia da redenção, e tabernáculos, que é o milênio. Não é à toa que esse é o pano de fundo do livro de Apocalipse. Trombetas, expiação e tabernáculos. 1 Coríntios 15, dos 50 ao 55. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí o apóstolo Paulo vai falar aqui a partir do verso 53, eu vou ler bem rápido. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E quem dera as pessoas fossem buscar essa palavra que está escrita nos profetas. O que está escrito? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ok? Esse foi o texto. E por fim, depois nós vamos ler Apocalipse 11, do 15 ao 19. Certo? Lá no Apocalipse tem 7 anjos que tocam 7 trombetas. E na última, o Senhor quis falar de arrebatamento. Foi o Senhor que desenvolveu esse plano. Aonde na palavra existe um evento parecido com o evento do Apocalipse no que diz respeito às 7 trombetas. Aonde? Vamos ver se você consegue acertar antes de você ler algum comentário e antes de eu falar. Pensa aí. Pensou? Talvez alguns de vocês devem ter acertado. A maioria eu acredito que não. O único momento na palavra de Deus onde tem um contexto parecido de 7 trombetas e de uma vitória do povo de Deus contra um inimigo é em Josué. Lá você vai ter 7 sacerdotes que tocam 7 trombetas. E no toque da última trombeta, adivinha quem é salvo? Quem é salva? Raabe. Pedro fez uma analogia entre Raabe e a igreja. Uma prostituta e a igreja. Porque a nossa vida era de prostituição. Mas ela abençoou o povo de Israel, escondendo os espias. E aí Josué e Yehoshua é a figura de Cristo. As 12 tribos que lutavam com ele é a figura do povo de Deus na plenitude. Os 7 sacerdotes, quem você acha que são os 7 sacerdotes que estão lá tocando trombeta? Quem que são chamados de sacerdotes na nova aliança? São aqueles preparados para exercer esse ministério. E Raabe ouviu o toque das 7 trombetas. Nenhum pré-tribulacionista que não tenha um coração endurecido, que não se faça de tolo nesse momento, nenhum deles vai negar que Raabe é a figura da igreja, porque Pedro colocou Raabe como a figura da igreja. Mas e aí? Quer olhar para a figura de maneira correta e completa? Raabe ouviu o toque das 7 trombetas. E aquele combate de Josué contra Jericó e aquele outro combate contra a cidade de Ai, os dois juntos remontam um contexto apocalíptico. Então, na palavra de Deus, tem vários ciclos de última trombeta. Essa última trombeta de 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo fala que é um grande mistério,
é aquela última trombeta que é tocada no ano 49, no dia da expiação, aonde é proclamado libertação para toda a terra. O que você conhece como jubileu é a exposição do reino milenar. O ciclo de festa de 7 anos, Deus disse que tinha que se cumprir, Deus disse que o povo tinha que fazer 7 vezes 7. Um ano já profetizava tudo, né? Da Páscoa aos tabernáculos profetiza toda a obra de Cristo. Mas Deus queria que isso se repetisse 7 vezes. E quando chegasse no ano 49, no dia da expiação, Deus fala de uma grande trombeta. Essa é a mais importante de todos. E é a última, porque após o toque daquela trombeta, vem o jubileu, não é? Vem o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano que você acha que o Senhor aceita? É o milênio, onde o pecado vai ser aniquilado e a igreja vai reinar sobre as nações. Quando isso acontece, é o grande reset. Deus reinicia a história do povo. Aí começa a contar tudo de novo, até chegar no ano 49 para os 50, toca a grande trombeta, reinicia tudo de novo. Então essa é a grande trombeta que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Por isso que ele fala, é um mistério. Agora, em Apocalipse 11, do 15 ao 19, não vai ter uma outra última trombeta. Não existe isso. É a última porque é a última. Mas na mente do povo pré, aqui é a trombeta de Deus, aqui é a última que o apóstolo Paulo tirou lá das festas de Coríntios, dos Jogos Olímpicos, e aqui é uma última trombeta dos anjos. Não está nada conectado, né, na mente deles. No toque da 7ª trombeta, o que acontece? Vem a 7ª festa. Que vai ser em qual milênio? No 7º. Isso é conexão que os pré-tribulacionistas não têm na cabeça porque não estudam as festas. Isso é a vitória sobre a marca da besta, o 666. Se o pré-tribulacionista vê o quadro visual, as linhas do tempo e usar pelo menos 1% da sua inteligência, eles vão ver no erro que eles estão metidos. E aí é a ira de Deus, a ira das nações versus a ira de Deus. Porque depois do arrebatamento vai ter a batalha. Os santos vão batalhar. É o que está lá em Apocalipse 19. E só depois da derrota de Gog e Magog, só depois disso que o Apocalipse diz, chegou as bodas do Cordeiro. Não era antes. O Apocalipse está falando. Você acredita no Apocalipse? Então lê Apocalipse 19. Você acredita que é linear, né? Pelo menos Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Está na sequência. Derruba Gog e Magog, e depois derruba a grande Babilônia, e depois vem a vitória dos santos sobre a igreja e diz, agora é as bodas. Não antes. E aí acontece o tempo de julgar os mortos. Qual é o tempo de julgar os mortos? Toque da última trombeta. Que mortos são esses? Que mortos? Você acha que o Senhor está falando de qual mortos? Aí no verso seguinte diz, de galardoar os seus servos, os profetas. Lembra que o apóstolo Paulo diz que ia anunciar um mistério de Deus? No toque de uma última trombeta? Lembra? O apóstolo Paulo é um servo de Deus e também é profeta. Então aqui tem duas conexões. Muito boa. Vou colocar aqui de vermelho. Duas conexões excelentes. Quais são elas? Coloquei aqui, ó. Aviso de Deus, tem o aviso de Deus em Apocalipse 10, do 11 ao 15. Apocalipse 10, do 5 ao 11. Aviso de Deus. E também tem o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas. Essas são as duas conexões do texto que diz, chegou o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas. Vamos ver quais são essas duas conexões. Apocalipse 10, do 5 ao 11 diz assim, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Aqui já está nos levando para Daniel capítulo 12, o mesmo evento, onde fala que essas maravilhas se cumpririam depois de 3 tempos e meio, que seria a metade da última semana.
É um mistério, não é? Chegou a semana 69, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito. Cadê a última semana? Também faz parte do mistério. Você pensa que não, mas o apóstolo Paulo também está falando aqui das semanas. A festa das semanas. Cadê ela? Cadê o final das 70 semanas? Só no toque da última trombeta. Verso 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, nos dias, plural, da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui você tem o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. Na última trombeta, mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. O apóstolo Paulo, que é um servo de Deus e um profeta, anunciou um mistério, está aqui, ele anunciou um mistério na última trombeta. Aí você vai ver pastores falando, isso é pura invenção, pela lógica parece fazer sentido, mas é pura invenção. É invenção por quê? Por que é invenção? O apóstolo Paulo não tinha Apocalipse, mas é o Apocalipse que está fazendo referência à carta de Paulo. Ou Deus não tem poder para fazer isso? Perfeito. Leva isso para Apocalipse 19, depois que ele derruba a grande Babilônia e Gog e Magog, vem as bodas do Cordeiro. Ou você acredita na Bíblia, ou você fica com essa linha, que é antibíblica. De qualquer ponto que você tenta olhar ela é antibíblica. É só estudar a palavra de Deus. Quer mais desenhado que isso? Dá para fazer, mas está muito bem desenhado para você entender que você está no erro, né? Se você está achando que vai ser festa, que você vai estar lá no céu, nas bodas, na festa, os seus irmãos vão estar aí sofrendo a ira de Deus na terra, e que está tudo certo, você vai se dar mal quando vier a grande tribulação. Não pensa que, não cai nessa falácia não, de que se não for antes, você está preparado para depois. Não existe isso. É a mesma coisa que um soldado que não pega na espada, não treina, não pega no escudo, não está com a armadura. Aí ele fala, bom, se tiver soar a trombeta do alarme, eu estou preparado, mas se não, eu acho que não vai soar. Eu acho que eu vou ser livre dessa guerra. Mas caso soar essa trombeta, eu estou preparado. É mentira. Aí soa a trombeta, o que acontece? Pega a espada, não sabe manusear. Não sabe manusear um escudo. Está sem capacete, leva uma flechada na cabeça, morreu. É a mesma coisa, você falar que está preparado. Você crê numa coisa, mas se vier outra, você está preparado. É mentira, é engano. Você prepara a sua vida e se santifica também na palavra. Não é só falando de santificação, falando palavras bonitas em nome do Senhor que você está se santificando. Não é. A palavra também te santifica. Esse estudo eu vou parar aqui. Nos próximos eu vou falar de 2 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2 e explicar o porquê que existe essa segunda carta. É interessante você saber disso. E deixa as perguntas aí no comentário. Tá bom? Se você é pré, você pode compartilhar esse vídeo para o seu pastor explicar isso para você. Manda ele te explicar aonde que eu errei. Ele vai te explicar os pontos que eu errei. Aí você vê se bate com os textos. Tá certo? É isso daí então. Vou parar aqui. Quero que vocês curtam o vídeo. Compartilha principalmente com os pastores pré. E fazem pergunta para eles. Se vocês chegaram até aqui, né? Acredito que te interessou. E se inscreva no canal também. No canal tem muitos ensinos semelhantes a esses, mais profundos que esses, que vão te ajudar você a ter uma saúde espiritual. Não vai ser leite adulterado. Vai ser alimento, vai ser leite espiritual para você poder crescer e alimento sólido para você poder se alimentar, tá bem nutrido. Tá certo? Então é isso daí. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.